Muito boa noite a todos. Vamos aguardar aqui, ver quem vai entrar pra gente conversar um pouco. Tem muito tempo que a gente não faz live. Ei, amada, que bom que você tá aqui pra me dar força, Samanta. Olha, gente, o pessoal não tem programa pra hoje à noite, não? Vieram me prestigiar. Que lindo! Amo vocês. Ah, outra amada maravilhosa entrando. Tudo bem, querida? Bora de live, né, gente? Bora falar sobre essa questão aí que pega, né? A gente tá usando o termo... Michele, como vai? Tudo bem? Boa noite. Tem mais gente aí pra entrar. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Porque teve um pessoal que falou que ia entrar. Eu não sei se já começo. Gente, tem um tempão que eu não faço live, então eu tô enferrujada, tá? Não reparem. Estamos enferrujadas. Aline, querida. Gente, se vocês quiserem entrar ao vivo, depois eu deixo todo mundo entrar. Mas eu acho que o pessoal tá apertando pra entrar ao vivo. Não é pra participar da live no sentido de ir ao vivo comigo. Eu acho que eles querem entrar na live, mas acaba apertando, não é isso? Mas quem quiser entrar, pode. Por mim, sem problema nenhum, tá? Tô esperando aí pra ver se tem mais alguém pra entrar. Eu avisei hoje mesmo que eu sou dessas. Senão eu acabo desistindo. Tô aqui, ó, pra me dar sorte aqui, ó. Isso aqui é um chifre de alce, de verdade. E ele... Olha que bonitinho. Só que ele perdeu um pouco. Ele é de colocar aqui, né? Eu disse que tem furinho. Ele perdeu o nome, né? Tava... Vê se dá pra ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu focar aqui mais aqui. Ele tinha coloração de pretinho. Ele tava escrito Frig, né? E aí ele fica aqui na minha mãozinha aqui. Eu acho que eu vou pôr ele aqui de novo, ó. Aqui no meu, junto com meu Mjolnir. Fico com saudade dele. Ele fica junto com minhas runas. Mas, bora, né? Bora falar? Que eu acho que agora eu não vou esperar mais, não. Me dê um oi aí, por favor. Quem viu o vídeo que eu fiz falando sobre reencarnação nórdica? Me dá um, assim, eu vi, ouvi. Escreve só assim pra mim, só pra eu ter uma noção aí. Senão a gente recapitula. Manda aí pra mim por escrito, por favor. Você viu, Fabi? Aline? Tarô, escolha e destino. Boa noite, viu? Boa noite, eu tenho visto você vendo meus vídeos, eu vejo tudo. Vejo todo mundo que vê e que não vê. Vi e ouvi. Então é o seguinte, Michele também, vocês gostaram, pessoal? Acharam legal? Porque esse era um assunto, na verdade, bem delicado, por isso que até que eu quis fazer uma live também. Boa noite, minha querida. Ou querido, não sei. Eu até quis fazer uma live mesmo, porque tem uns complementos, né? Que são bem complexos que eu queria colocar aqui pra vocês. Algumas coisas são reflexões minhas, e quando for reflexão minha, eu vou falar, olha, eu refleti assim, ver se vocês concordam, tá? E quando for já de estudo, eu falo que foi estudo e que tem referência bibliográfica, ok? Então, vocês viram lá no vídeo, que tem essa questão que é citado numa saga, né? Helgi e Sigrun, né? Que Helgi morre, Sigrun ainda fica com um vínculo com Helgi, entendeu? E eles se encontram numa outra oportunidade, numa outra vida. Isso é uma citação numa saga, não foi invenção minha e nem de ninguém, é uma citação numa saga. Nisso a gente já deduz algumas coisas, né? Além das pesquisas de alguns estudiosos a respeito.
A visão dos nórdicos sobre reencarnação não é uma reencarnação como é concebida dentro do cristianismo, principalmente pela religião espírita, né? Espírita kardecista ou espírita de um modo geral. A gente tem uma questão que para mim faz muito sentido mesmo, de uma questão de continuidade dentro da linhagem. Então, quando eu aprendi, eles falavam assim, é possível sim reencarnar, mas desde que seja, por exemplo, dentro da própria família. Então, vamos supor, alguém morre, então chega um outro ser dentro dessa família para prosseguir com aquela linhagem, para prosseguir com o legado da família. Beleza, bacana, até aí eu entendi perfeitamente. Mas aí, eu até estava questionando com as meninas lá da mentoria. Existe uma questão, que é uma questão que é onde fica mais complexo. Que é a questão de, aí você pensa em linhagem, você pensa em ancestralidade, ok, aquilo ali, joia. Mas quando você pensa em linhagem, no sentido de que eu tenho a linhagem da minha mãe, eu tenho a linhagem do meu pai, né? Essas linhagens, elas se cruzam. E o ser acaba carregando questões de ambas as partes. Né? O ser nórdico, né? Ele, a partir das pesquisas de estudiosos, Neil Price e outros ali, eles colocam justamente essa concepção. É como se a alma, vou usar termos que vocês entendam, tá, gente? A alma da pessoa, ela é composta não só pela alma. Então, ela traz o Haminger e ela traz o Ruger. Então, como se fossem três coisas juntas. Gente, eu não posso perder meu roteiro, né? Não, eu falo e não vou. Então, é como se fossem camadas. Dentro dessa concepção de camadas, né, principalmente essa questão de Haminger, que é aquela força herdada, né, da linhagem, aí você acaba recebendo de cá e você acaba recebendo de cá. Aquilo ali meio que se cruza ali, entende? E você acaba recebendo. Então, em aspectos mais densos, pode dar uma compensada. E em aspectos de coisas boas, também pode dar uma compensada. Então fica meio assim. Porque tem gente que pode chegar e falar que tudo é questão ancestral. A gente sabe que tem muita coisa que a gente herda de forma ancestral, né? Que é essa questão mesmo de linhagem. Que a gente vê famílias e famílias. Já tem um histórico familiar ali. Por exemplo, da família da mãe. Vamos dando um exemplo. Da família da mãe. Cantinho Sil, boa noite. Da família da mãe, vamos dizer, é uma mãe que nunca deu certo em relacionamentos e ela teve alguns problemas com questão de ser mãe solo, não sei o quê, e aquilo acaba carregando de filho para filho, de filho, sabe, e vai, boa noite, e vai passando pelas pessoas, e alguém tem que romper com aquilo também. Não é como se fosse, gente, karma, não. É essa parte que eu estava achando delicada de passar para vocês. Não é karma. Não é karma. É uma questão que se herda, que é carregada dentro da linhagem. Mas não tem a concepção de karma. Karma vem muito com aquele quê de punição. Sabe? Pegar a chibata, eu já sei que eu vou ter que sofrer isso o resto da minha vida. Já pega lá a espada de São Jorge, qualquer chibata de couro, e já começa. Sai dessa, porque a pessoa entra num conformismo de que é assim, tem que ser assim, que ela não entra numa vibe de quebrar aquilo ali. Ela não entra nessa vibe. E aí, ali ela já enrola e já piora todo o borogodó do negócio. Não é por aí, né? E aí é que vem o esquema que eu queria passar pra vocês. Tá dando pra entender, gente? Eu tô falando demais. Que quando a gente fala sozinho é terrível. Que eu tenho uma sensação de que eu tô falando sem parar. Tá dando pra entender? Me dê um sinal aí. Tá dando pra entender, pessoal?
Aí, André, obrigada. Porque olha só, veja bem. Que bom. Veja bem. Aí você chega perto de mim e fala assim: ah, Ana, mas a reencarnação, o objetivo da reencarnação, dentro das propostas espíritas, né, das doutrinas espíritas, não é uma questão de evolução? Aí eu vou falar para você, dentro da doutrina deles Mas na minha concepção, aí entra uma interpretação minha, tá bom, gente? Aí onde entra a minha interpretação. Se você for parar para você pensar, você, quando era criança, não era mais puro? Não era mais, assim, bom? O coração não era mais limpo? Não era aquela coisa mais... sem tanta... negatividade, não dá a sensação muitas das vezes que quanto mais velho a gente vai ficando, mais endurecido a gente vai ficando, às vezes até mais ruim, em alguns sentidos, porque a gente endurece. Obrigada, viu, Aline? Ô, gente, olha aí, a intromissão. É o Ragnar, tá, gente? Com esse olhão azul aí. Olha, amada Silvana! Tudo bem? Que bom que você veio, minha querida. Então, muitas das vezes a gente tem essa sensação de que a gente piorou. Eu já me questionei isso demais, gente. Nossa, mas não é possível, porque há 10 anos atrás eu não tinha esse peso todo, essas questões todas que hoje eu trago. Mas eu quero ser quem eu era há 10 anos atrás? Não. E por que não? Porque hoje eu sou mais sábia. Estão pegando? Ô, Ragnar. Estão pegando? Estão pegando onde eu quero chegar? Hoje eu sou mais sábia. Eu podia ser mais bonita 10 anos atrás, menos velha, menos isso, menos aquilo, mais animada, mais isso, mais aquilo, mas hoje eu sou bem mais sábia, minha amiga. Eu não me comparo a 10 anos, 15 anos atrás. Dá até uma raivazinha, né? Porque a gente se acha meio trouxa. É o Ragnar. Ele tá aqui. Tá aqui. Gente, esse vai ser meu futuro lustre, hein? Ó. Olha lá. Lindo, né? Então, gente, o que eu fiz aqui? Coloquei um brilho aqui. Não sei tirar, não. Desculpa, gente. Mexi, coloquei um brilho. Ele deixa eu ficar brilhando, então. O que acontece? A sensação que a gente tem é justamente essa. Que a gente tá amadurecendo, que a gente tá ficando mais sábio. E todo o esquema da cultura nórdica, se a gente for resumir, tô purpurinada, gente, a própria. Quem dá conta? Não sei como é que tira isso não, gente. Eu nem gosto disso. Sei tirar, não. Eu não voltaria um segundo sequer. Qualquer passo, eu seria diferente. Gosto de quem eu sou, aprendi muito. Então é o mocó. Aí que tá o mocó da situação. A sabedoria acumulada. Então, se você for resumir a cultura nórdica, tudo o que eles mais desejavam ali, Odin, as volvas, as Folur, né? As volvas, as Folur, que são o plural de volvas, elas queriam o quê? Acúmulo de saber, gente. Então, se você for parar para pensar nesse pós-morte, entende? Ele forma um entrelaçado, um emaranhado e gigante. E a gente vai vivendo e vindo para nossa própria linhagem, mas a gente já não vem do mesmo jeito que a gente veio antes, em outro momento. A gente já vem com saberes que eles ficam intrínsecos em nossa alma, que vão despertando com o tempo. E o nosso objetivo é justamente isso, ir ficando mais sábio, mais sábio, mais sábio. Esse mais sábio, ele vai te deixando mais preparado para as coisas da vida. É um lidar diferente. É igual, por exemplo, eu, com meus 15 anos de idade, eu era um ciúme em pessoa. Hoje,
Eu sou tão segura de mim que eu não tenho ciúme de ninguém mais. Nem de amigo, nem de relacionamento, nada. Então, assim, a gente vai depurando o nosso ser. Da pior forma, né, gente? Da pior forma. Vem descascando a gente. Mas é uma forma de lapidação. Mas não é num sentido evolutivo de kármico, igual muitas dessas doutrinas cristãs tentam colocar pra gente, né? Eu vou passar por tal sofrimento porque daí eu tô depurando a minha alma. Ah, peraí, não. E essa continuidade, esse emaranhado, essa teia da vida, que é esse emaranhado de ligações e de questões, igual eu tava até levantando algumas questões, né? Igual, por exemplo, já viu quando você conhece uma pessoa, conversa com essa pessoa, mas você tem a total sensação, Pituca, você tem a total sensação que você já conheceu essa pessoa em outro tempo, em outro lugar? Aquilo flui. Então são pessoas que vêm para agregar a nossa jornada, e existem as que vêm para a gente entender e saber lidar com determinados comportamentos, determinadas dificuldades, ou resolver realmente alguma questão mal resolvida. Mas não uma questão mal resolvida de kármica. Não é isso. Esse karma que esse pessoal coloca, ele é pesado. Ele é muito pesado. E ele gera na pessoa um determinado peso, no sentido assim, você tem que passar por isso de um jeito ou de outro. E não é bem assim, porque nós temos a weird. E a weird é escolha. É escolha, né? E aí sim, quando você faz a escolha, você é vítima das suas escolhas. Você é vítima das suas escolhas. Entendeu? E não adianta querer culpar ninguém, não. Porque aí é a sua questão. Você tá passando por aquilo porque você escolheu este caminho. O quê? O quê, Fabi? Como se fosse uma punição, o quê? O karma? Ele vem com esse cunho. Ele vem com esse cunho da punição. Do tipo assim, você já viu? Tem gente que pensa assim, eu casei com o Beltrano e ele me bate. Né? Mas eu tenho que ficar com ele o resto da minha vida porque esse é meu karma. Oi? É mesmo? Então tá. Eu te ajudo, eu compro você uma chibata, você continua. Gente, que é isso? Não? Dá não. E até me irrita, sabe? Já viram? Gente, falando assim, dá até um pouco de irritabilidade. Aí a pessoa entra num conformismo, né, de ter que ficar naquela determinada situação. É como se fosse o livre-arbítrio, né? Mas dentro como se fosse o livre-arbítrio, porque o Orlog, Samantha, ele já é aquela coisa assim, mais cósmica. E quando eu falo cósmico, gente, eu não tô falando de misticismo. Eu tô falando de criação do mundo, do universo, a questão de cosmos mesmos. Quando eu falo de cosmos, é nesse sentido. Então, existe uma questão cósmica. E aí, quando você nasce, você tem o Orlog, que é uma coisa já meio que predestinada. Como se, por exemplo, você tem que nascer em determinada família. Você vai nascer em determinada família. Aí é o Orlog. O Weird é esse lance das escolhas, que é como se fosse livre-arbítrio. Entende? Então, o Orlog a gente não pode controlar. Mas o Weird, sim. Pegou? Se tiver dúvida, me avisa. E aí, o que acontece? É isso que eu tô querendo explicar pra vocês. Porque essa continuidade e esse legado, essa questão familiar, e o tanto que é importante essa questão de família, aí eu cheguei pra olha aí, gente, eu sou muito sacana, né? Maldosa. Mentira, eu sou um pouquinho. O que foi, Pitu? Cheguei pra minha irmã. Aí sim. Minha mãe e minha irmã são cristãs. Né? Minha irmã é espírita, minha mãe tá lá, nem sei o que tá sendo mais agora. Mas definitivamente pagã não. Lá no cristianismo dela. E falei com ela, falei, Márcia, o seu mentor, você acha que é o quê?
Porque para ser seu mentor, não é assim que eles falam no espiritismo? Para ser seu mentor, e é uma pessoa que te acompanha, que acompanha a sua jornada, né? Ou tem, no catolicismo eles não pensam em anjos, anjo protetor, uma coisa assim. Ele seria o quê? Seu. Você acha que ele seria um familiar seu? Um ancestral seu? Que estaria nessa missão de te auxiliar na sua jornada por algum motivo? Ela falou assim, eu acho. Aí eu falei... Aí a gente, olha como é que vai casando as informações vão casando. A questão de linhagem, a questão de ancestralidade o tempo inteiro conectada com as nossas existências, né? Tem hora que a minha mãe fala com a minha irmã assim, meio que, sem perceber, ela não sei o que, da minha irmã. Oi mãe, Márcia é sua irmã? Sabe o negócio que fica meio que no inconsciente? Sabe? Então, e a relação delas é meio assim, não é uma relação meio que mãe e filho, é como se fossem irmãs, sabe? Então você vai vendo essa questão de linhagem e o porquê, né? Porque na minha opinião, na minha humilde opinião, as pessoas precisam resolver questões. E a maioria das questões, e o grumilo de tudo, se vocês tiverem opinião contrária a mim, vocês podem falar. O grugumilo de todas as questões que a gente tem na vida, ele não nasce na família, geralmente? Traumas, complexos, até as nossas doenças, que eu digo, transtornos e questões, elas não vêm da família, gente. Não faz muito sentido essa questão de ancestralidade, essa questão de linhagem, ela tá totalmente muito emaranhada, assim. Então, para mim, nascem na família. Não é que a pessoa fez por maldade ou fez por querer, mas para mim justifica muito esses laços, eles terem uma determinada continuidade de volta, de pessoas voltarem dentro da própria linhagem, porque e em posições diferentes, até para se resolverem, porque as pessoas vão depurando o saber. Tudo que eu quero, gente, hoje é ser uma pessoa sábia, porque daí eu vou conseguir lidar com qualquer coisa que acontecer na minha vida. Eu vou conseguir lidar com os fatos, lidar com os acontecimentos. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A gente tendo sabedoria, a gente tendo conhecimento, a gente consegue ter expertise. Por isso que Odin, desculpa o palavreado, mas é assim que eu falo mesmo, Odin é muito foda. Porque ele entendeu isso. Que o mocó de tudo, ele tá justamente no conhecimento, no saber. E o que, né, gente? A gente não pode esquecer nunca, que é o que vem acompanhado. O como falar, o como, sabe, se comunicar. Porque se eu não soubesse, se eu não tivesse um pouquinhozinho, eu não estaria conseguindo passar para vocês um pouco do que eu quero passar com esse raciocínio, com essa linha de pensamento. Porque aquilo ali que eu expliquei no Rio... ele vai até um determinado ponto. Mas eu não teria como aprofundar. E também não aprofundaria para quem não quer. Porque eu acho que daria um nozinho na cabeça da pessoa. Não são coisas que... não é tudo que a gente consegue falar na internet sem ser num bate-papo assim. Numa conversa. Alexa, baixa! Alexa, baixa! Aí, gente... é porque o Ardrona tem hora que ele sobe bastante. E aí o que acontece? Eu tava querendo justamente chegar nesse ponto de entendimento com vocês. Porque quando a gente consegue entender um pouco dessas questões, igual por exemplo, antes de eu entrar aqui na live, eu tava conversando com uma amiga minha que eu trabalhei com ela numa escola, e ela perdeu a mãe. Ela falou, eu perdi o chão, eu perdi o rumo. Cada ser da nossa família, e às vezes um mais, outro menos, às vezes a pessoa não tem um vínculo tão forte com a mãe, mas tem com o irmão, mas tem com o pai, mas tem com... sabe?
Ele é um pêndulo, uma raiz muito forte. E quando você perde isso, parece que você perde um pouco da força, sabe? Da sua força vital. Parece que a gente fica, é como se fosse uma cadeira meio manca, né? E aí tudo que eles querem, igual eu falei com ela, tudo que eles querem de nós é que a gente prossiga. Mas prosseguir é muito difícil faltando alguém, assim, que é tanto isso para nós, esse esteio para nós, essa base, né? Então é super complexo de falar, mas para mim, gente, é buscar, sabe? Se a gente conseguir buscar, se alinhar. Ei, meu amigo, Adriel, tudo bem? Se a gente conseguir se alinhar com questões familiares e entender os disparadores na nossa família, para que a gente faça da jornada que nós estamos tendo agora uma jornada mais alinhada, com maior entendimento, com maior sabedoria, para lidar com essas questões, com as questões que nós temos, a gente com certeza vai encurtar muitos dos nossos problemas para frente, entende? E vai conseguir ser mais sábio, porque a gente já vai estar resolvendo as nossas questões desde então, né? Essa continuidade nossa, essa jornada nossa, cósmica, eu falo muito com o pessoal, com as pessoas, a gente não entende tudo. A gente que é ser humano, a gente não entende tudo, né? Das questões cósmicas, das questões pós-morte, das questões... A gente não sabe tudo. E eu acho dificilmente a gente vai saber tudo. Porque eu acho que a gente não tem que saber tudo mesmo. Porque é muita prepotência nossa achar que a gente tem que entender tudo de como é, como deixa de ser. Quantos e quantas pessoas você já viu aí se manifestando em reuniões mediúnicas que não explicam claramente como é que é o pós-morte? Por que será? Por que será? Eu pergunto para vocês. Será que esse não tem autorização para falar tudo o que acontece? Ou será que a gente vai tendo fragmentos e a gente mesmo vai montando o quebra-cabeça? Né? Jéssica, boa noite. Lidar com a ancestralidade não é fácil, pois nos deparamos com muitos tipos de gente. Nem todos foram fofos, mas devemos ter a certeza de que eles fizeram o melhor no tempo que viveram. Não é fácil. E erram. A gente erra. Por que eles não vão errar? A gente erra muito, né? E erra por falta de sabedoria. Erra por ignorância. E ignorância, Pituca, ignorância que eu digo é ignorância de saber. Ignorância de saber. Não é ignorância de ser burro. É de saber mesmo. Uma água aqui, porque minha garganta fica seca. Eu parei de fazer live porque eu tenho 2 calos na corda vocal, né, gente? Eu fiquei rouca, sem voz, durante um bom tempo. Vem cá, Pituquinha. Deixa eu pegar a Pituca, gente. Pronto, aí ela para. Enfim, o que acontece? Deixa eu ver se faltou algum item aqui. Algumas questões tendem a se reorganizar. E se reorganizar com a sua própria vida. Mas não como punição ou dívida. Entendem? É aquilo que eu estava falando com vocês. Não é pagar. É transformar a partir da compreensão, do conhecimento, do saber. Exatamente isso, aprender com os nossos erros e com os deles. E compreender, né, gente? Porque até quando você é sábio, você tem a sabedoria de entender que a pessoa errou. E que nem sempre ela fez por mal, ela errou. Né? Então, como que a sabedoria, ela é a chave? E a continuidade, ao meu ver, ela vem para isso, para acúmulo de saber. Acúmulo de saber. E para resolver essas questões dentro da própria linhagem.
Porque pra mim existe essa questão. Você vai ficar com aquilo. Você vai ficar com aquilo. Em alguma hora você vai ter que lidar com aquilo. Não é fugir, é lidar com aquilo. Não é? Então tem muitas questões nesse sentido. Eu vou chegar num outro ponto aqui. Complexidade das relações. Aqui, ó. Não é sobre uma única pessoa. A gente se relaciona com várias pessoas ao longo da vida. As dinâmicas se cruzam, se repetem, se transformam. Algumas conexões trazem sensação de familiaridade, é aquilo que eu estava falando com vocês, né? É complexidade de vínculos. Como também existem pessoas que quando você olha já te dá aquela trava aqui, ó. Não me desce na garganta. Não te desce por quê? Aí tem, gente. Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito em coincidências. Então, mesmo que em qualquer sentido que exista, eu não acredito em coincidências. Então, se você passou por um relacionamento e aquele relacionamento, em algum momento, ele te fez mal, ele teve questões, tem um motivo, né? Aprendizado, acúmulo de saber e buscar também resolver com aquela pessoa, de alguma forma, foi uma tentativa pelo menos, o quê? Então, a reencarnação, quando voltamos para Midgard, geralmente é mais... Peraí. A reencarnação, quando voltamos para Midgard, geralmente é mais de terceiros que estritamente da própria pessoa. Mais de terceiros. Como assim, estritamente de terceiros? Você volta dentro da sua própria linhagem. É porque você perdeu o começo da live. Você volta dentro da sua própria linhagem. Por que mais de terceiros? Não entendi. Me explica isso aí para eu entender. Eu vim de uma base kardecista, mas essa visão de que não reencarnamos para pagar o que fizemos em outra vida, mas para evoluir, atender e agregar sabedoria faz muito mais sentido para mim também. Porque essa reencarnação do espiritismo, kardecista principalmente, ela vem com aquele cunho de punição, com o cunho kármico. E eu nunca concordei. Nunca. Nem quando eu não era pagã, eu nunca concordei com isso. Entendeu? Nunca concordei. Para terceiros, quero dizer o cenário, nossa linhagem. Nossa linhagem. Não é egocêntrica. Não, é uma trama. Ela é uma trama. É uma teia da vida. Né? Porque, como eu estava explicando, existe a linhagem materna e a paterna. E tem você. E você vai casar com alguém. Estou dando exemplo. Vai casar com alguém, ter um filho que vai cruzar outra linhagem. Então vai formando uma trama imensa. Consegue perceber isso, Adriel? Evoluir pelo aprendizado e acúmulo de conhecimento e sabedoria, não a evolução pela dor ou pegar dívidas passadas como prego cadecido. Exato. E outra coisa, como tem a Weird, você tem as suas escolhas. E você sabe que você vai ter as consequências das suas escolhas. Mas se você escolheu, você escolheu. Entendeu? Você vai arcar com as consequências da sua escolha, mas a escolha é sua. Você não é obrigada a. Não. Entendeu? Tá complicado, Adriel, que você pegou já mais de um tanto que eu já tinha falado? Se tiver, eu volto de novo. Gente, se tiver mais dúvida, podem ir mandando. Eu tô voltando os pontos aqui pra ver se eu não esqueci nada. Mas podem ir, a gente tá trocando ideia. Eu tirei esse tempo para trocar ideia com quem tá aqui. Com quem quer ouvir sobre isso. E isso pra mim já é maravilhoso. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. Consegui acompanhar. Joia. Então, olha. Relações podem se reorganizar. Papéis, mãe, pai, filho, mãe, filho, pai. Certo? Podem mudar ao longo do tempo. Não é um destino fixo, certo? Mas uma continuidade dentro de uma mesma dinâmica.
A gente tem que entender, gente, que se você for parar pra pensar, eu fiquei muito questionando isso, como é que eu ia colocar isso pra você, essa questão de saber e de evolução, porque a evolução, ela tem um peso também, você tem que evoluir. Mas eu não acho que eu tô evoluindo. E tem hora que eu acho que eu tô até regredindo. Porque se eu era muito mais boazinha antes e agora eu sou mais firme, mais dura, como é que eu tô evoluindo? Eu prefiro entender que eu estou acumulando sabedoria. Porque senão, gente, vira um... Sabe? Eu tinha que ser mais boa do que eu já fui um dia. Eu não me acho uma pessoa mais boa do que eu já fui um dia. O meu lidar com as coisas hoje, ele é diferente. Ele é mais firme. Ele é mais posicionado. Isso pode até parecer para as pessoas ruindade. Não é que eu sou... Não é que é ruim. Você se posiciona mais. Você é menos feito de bobo. Sabe? Vocês já ouviram aquela frase assim? Todo bonzinho morre tadinho? Vocês já ouviram? Porque a vida exige da gente, a vida ela é... A vida é em comunidade. A gente não consegue viver sozinho, igual um eremita. A gente não consegue. A gente tem que se relacionar. E as relações, elas machucam, elas doem, elas ferem, né? E na sua grande maioria das vezes, né, gente? E aí a gente aprende a criar vínculos com pessoas que nos agregam valor. A gente aprende a lidar com pessoas perigosas, traiçoeiras. E esse aprender a lidar, esse conhecimento que a gente vai adquirindo de conseguir esse trato, ele muitas das vezes ele dá a sensação da gente que a gente realmente não é tão bom quanto a gente já foi um dia. Não é? Eu tenho essa sensação. Eu era a pessoa que tirava minha roupa do corpo pra vestir outra pessoa. Mas se eu não pensar em mim primeiro, como é que eu vou ajudar essa pessoa depois também? Não consigo. Vai ajudar um e eu vou ficar na mão? Não, eu tenho que ajudar ela e a mim. Né? Tem que ser uma coisa assim, uma relação que vem àquele ponto que eu sempre falo, né, gente? A troca, ela tem que ser justa. Quando a gente desiguala a nossa troca, uma hora a mais, uma hora a menos, você vai pensar, nossa, eu fui trouxa. Aí você vai ter raiva de quem você ajudou. Não é por aí que tem que ser. A relação, ela não pode ser assim. Você estraga as suas relações, você estraga as questões. E isso principalmente dentro de família, né? E aí exige muito da gente comunicação. A gente saber falar realmente o que a gente precisa falar, se alinhar, se posicionar, exige da gente autoconhecimento. E aí você vai acumulando saber. E aí automaticamente você sim evolui. Mas eu prefiro entender como acúmulo de saber. Porque a evolução ela já vem com outra carga aí da obrigatoriedade e eu sou um ser livre. Eu sou um ser livre. E te digo mais, tem gente que não acumula saber, ela só degrada, ela não evolui, ela fica, estagna. E aí? E aí eu te pergunto, porque eu já fiz essa pergunta dentro do espiritismo. E aquela pessoa que, em vez de evoluir, ela tá retroagindo, ela ainda estagna. Como é que funciona? Como é que funciona? Aí não tem explicação, né? A pessoa não sabe explicar. O que vocês acham disso? Por isso que eu prefiro entender como sabedoria. Né? E dentro de um prisma, né, gente? Porque é igual um prisma. Nas várias áreas aí. Aí você vai tendo a sua continuidade para ir você vivendo outras situações e outras coisas e acumulando ainda mais saber. Agora, depois disso tudo aí, desse mundaréu de questões, porque nós estamos dentro do emaranhado, depois de tudo, eu não sei o que acontece, não. Porque até você viver tudo isso aqui, não sei. Né? Isso, gente, eu tô falando de quem tá dentro dessa proposta aqui, dessa questão do retorno, tá? Do retorno.
porque eu tenho uma concepção muito específica a respeito do Ragnarok, né? Mas é muito particular a minha opinião. Então tem várias pessoas que pensam de outras formas sobre o Ragnarok. Tem gente que acredita que o Ragnarok ainda... Pois é. Também acho, Fabi. Também acho. Entende? Mas a ignorância, ela sempre dá essa sensação na gente que a pessoa tá atrasada realmente. É a ignorância do saber. Eu acho que a pessoa que estagna na vida, ela volta repetindo os mesmos padrões, até conseguir superá-los, não é? Não é? Sim, o ciclo não fecha. É um emaranhado, né? É um emaranhado mesmo. E é uma coisa louca, porque pra mim não tem como, gente, não tem como. É uma pessoa, eu não consigo entender como que pessoas trazem determinados conhecimentos natos dela, se não for de outras existências. Tá ali, a pessoa nunca viu nada, nunca teve a oportunidade de ver nada, de repente ela traz, são memórias que ela acessa. Então eu não consigo, eu super concordo com essa linha de pensamento, né, da saga e de alguns escritores. Super concordo. Até conseguir superar. Exatamente. O que ocorre é que, por exemplo, o que eu tô falando aqui não é uma espiritualidade genérica, igual as pessoas criam um padrão de entendimento da espiritualidade. E aquilo ali passa a ser genérico, generaliza. Pronto, é aquilo. E nem é, o que eu tô falando, né, extremamente abstrato e nem fantasioso. É algo que, se você parar para você pensar que existe uma trama, e essa trama ela segue a questão das linhagens de pai, de mãe e da família que você constrói, dessas questões, você consegue entender que você está dentro de uma trama. E essa trama ela tem uma ligação total com a linhagem. Aí fica mais fácil de você entender também por que existem as Dizir, por exemplo, que são as mulheres, né, sábias, ancestrais mulheres sábias, em alto grau de evolução no sentido de sabedoria mesmo, que auxiliam as pessoas, né? Aí você começa a fazer muito sentido, né? Os nórdicos, eles repetiam às vezes os nomes, né? De pai para filho, de vô para não sei o quê, justamente até para poder trazer aquela força que já tá no Haminger para aquele outro ser, para continuar o legado. Tá bom? Tudo bem, Aline? Você gosta desse conceito também? Eu também. André falou alguma coisa aqui. E esses mesmos padrões se repetindo justificam como karma. Esses mesmos padrões se repetindo justificam como karma. E a pessoa acaba estagnando. É porque ela arruma justificativa. Ela arruma... Aquilo ali é a justificativa que ela precisava para entrar num conformismo e não fazer diferente. E não mudar. E não buscar. Não buscar sair daquilo ali. Não buscar entender o grugumilo da situação. Não buscar sair fica muito confortável. Ah, é por causa do karma. Ah, eu tô na merda, é por causa do karma. Mas também é muito importante vocês colocarem na cabeça, igual a questão do Haminger. O Haminger é uma sorte herdada, né? É uma força herdada já da linhagem, ali. Mas aí você não vai culpar seu Haminger também. Ah, não, minha vida dá tudo de ruim por causa do Haminger. Né? Ou por causa do meu avô que cagou na retranca lá atrás. E teve problema com dinheiro, por isso que o resto da família teve problema com dinheiro o resto da vida. A gente tem que saber, entender exatamente onde que estão as questões que são mais profundas. São mais profundas. Né? Por que padrões se repetem? Mas padrões no sentido mais profundo. E não pegar coisas como justificativa.
para tudo que acontece. A pessoa, ela quer botar culpa em qualquer um, de menos nela mesma. De mesmo nela mesma, e muito menos tentar entender onde que a questão começou. Onde que a questão começou. Né? A gente vê muito essas questões, né? Eu amo elas. Amo elas. São super importantes. E aí, gente? Nossa, já tô falando, já tem o quê? 1 hora? Socorro, eu achei que eu ia falar rápido. Vamos lá, vamos fechando. Eu não estou aqui, gente, para impor uma verdade para vocês. Eu estou chamando vocês, convidando vocês para refletirem junto comigo. Eu não sei tudo. Eu ainda tenho muito para pesquisar, eu tenho muito para entender a esse respeito. Né? Eu ainda estou em busca. E quando eu tiver mais coisas eu juntar mais pontinhos para chegar nas minhas conclusões, eu vou trazendo aqui para vocês, mas eu prefiro trazer sempre que houver alguma coisa. Tá bom. Mas a garganta que não dá conta, que eu já tô até com calor, que eu fico nervosa. A garganta que não aguenta muito. Arde, queima. E aí o que acontece? Não, André, você é suspeita, André. Você é suspeita, André. E aí, gente, o que acontece aqui, ó, que eu queria falar no final, é justamente isso, que eu não estou impondo uma verdade, isso é uma reflexão. Algumas questões que eu coloquei aqui para vocês são reflexões minhas particulares, que eu tô trazendo vocês para refletirem junto comigo. Gente, agora é a bigoda, ó. É muito gato. Bigoda! Fala oi. Foi embora, foi por trás. Foi por trás. Eu trago essas questões, bigoda. Desce. Desculpa, pessoal. Desculpa aí. Estão aí? Dá um oi pra mim, gente. O que você fez, bigoda? Ela derrubou o telefone, agora eu não sei se o pessoal tá aqui. Não, para de passar na minha frente. Que, minha filha? Ah, então tá. É porque a bicharada, gente, eles querem ficar perto de mim, entendeu? Aí é difícil. Desculpa. E aí o que acontece? Não, é muito gato. É muito gato. Muito gato mesmo. O que acontece? Obrigada, gente. É justamente isso. Eu tô trazendo algumas reflexões a partir do que eu consegui entender. Essa questão de karma e suas tessituras, eu sempre questiono, e você tem trazido questões bastante reflexivas. Porque é para pensar mesmo. É muito conveniente, sabe? É muito conveniente. Então, por exemplo, os gatos de freio, sim, estão todos aqui, meu filho, mas eles são de boinha. Eles só querem ficar atravessando aqui. É muito. Aí eu fico achando que eu tô pagando mico. Fico achando que eu tô pagando mico aqui com vocês. O que acontece? É uma questão importante que eu gostaria de falar. Algumas coisas eu tô deduzindo, né? Pra mim, essa questão, principalmente de acúmulo de saber, isso pra mim é uma dedução minha. Porque não tem isso escrito em fonte, gente. Não tem isso escrito em livros que eles continuavam com o objetivo de adquirir sabedoria. Eu deduzo assim. Por que eu deduzo assim? Porque toda a cultura nórdica, ela se baseia em questão de sabedoria e conhecimento. Né? Então, o auxílio que você pede para os deuses, cada um lá, ele tem um aspecto em específico em que ele é especializado, vamos dizer assim, né? E tem aquele acúmulo de... Oh, gente, é demais, viu? A outra fica nervosa. Essa aqui fica nervosa.
Então eu entendo que esse acúmulo de saber é para isso, para você saber, conseguir lidar, conseguir resolver suas questões. Entende? Para mim é isso. Eu estava falando do Ragnarok, só para concluir aqui. O Ragnarok, Ana Lúcia, eu penso que Ragnarok já aconteceu. Por que eu penso que o Ragnarok já aconteceu? Porque nós temos descrito dentro da Edda, né, como que foi após o Ragnarok. A gente tem aquilo ali descrito. Hoje, nos tempos atuais, não tem como eu ir para Valhalla para ficar treinando uma luta para chegar ao Ragnarok. Entendem o que eu quero dizer? Primeiro, nós não somos pessoas que estamos naquela época do medievo. A nossa concepção mental, ela não se baseia em exército, em armas, em machado, ela não se baseia nisso. Como é que eu vou morrer e vou ficar lá num exército lutando com machado, gente? Eu tô falando muita loucura aqui com vocês? Vocês conseguem entender? E o que nós temos descrito era contemporâneo daquela época, de uma concepção, de uma ideia daquele momento. Então, morrer em guerra, com honra, fazia todo sentido. E continuar lutando junto com Odin, fazia todo sentido para aquele momento. Não estou falando que não existe Valhalla ou que não existe Folkvang. Eu só acho que a concepção das coisas, eu acredito que sejam diferentes, mas a gente não tem relatos. Mas eu acredito que nos tempos atuais sejam diferentes. As concepções, os salões e coisas assim, podem sim existir, mas eu acredito que a concepção das coisas sejam um pouco diferentes. Porque a nossa contemporaneidade, ela é outra. A coisa tem que acompanhar, né? O tempo era aquele. Né? A gente tem que entender. A gente não pode, gente, colocar uma viseira na nossa cara, entende? E fingir que as coisas são iguais eram antes, porque não são. Vocês sabem qual que é o maior desafio do paganismo nórdico? É trazer os conceitos para a contemporaneidade, fazendo a determinada adaptação sem perder a essência. Sem perder a essência. Porque é muito complexo trazer para agora, porque a situação é completamente diferente. Mas a gente não pode perder a essência, porque é na essência que está o saber. Porque vamos e venhamos. Hoje, com tanta tecnologia, com isso e aquilo, os nossos saberes hoje, eles são completamente diferentes daquela época. Eles era tribal, era nato. Para mim tem mais valor. Eu não quero uma máquina pensando para mim, gente. Eu quero eu pensar. Eu posso puxar qualquer coisa no chat GPT, mas se não tiver meu dedo, minhas modificações nas palavras e falando o que eu quero, para mim não presta. Não presta. Todo texto que eu coloco aqui, qualquer coisa que eu fizer, tem que ter eu, porque senão não sou eu, é uma farsa. Entendem? O início do medievo era assim, com guerras, conflitos, etc. Eu acho que Valhalla e Folkvang possa não ser mais sobre lutas literais, eu também acho. Eu acredito que Ragnarok acontece o tempo todo como um ciclo, mas com o conflito de hoje em dia, eu também acho isso. Morrer no campo de batalha com honra, Helga, seria como viver a vida com coragem nas... Peraí, desculpa, distraiu. Morrer no campo de batalha com honra seria como viver a vida com coragem. Exatamente. Morrer como uma pessoa honrada, digna. E na época a galera não sabia ler e escrever em sua maioria. Exatamente. O conhecimento era oral. Tanto é que as sagas são escritas posteriormente, gente. São posteriormente. Entende? As sagas islandesas são escritas posteriormente. A gente não tem escrito da época. A gente não tem.
Por isso que eu me baseio muita coisa do que eu me baseio nos meus estudos. Aí vocês podem me criticar o tanto que vocês quiserem, não tem problema não. Vou continuar com o meu pensamento, inclusive. Eu me baseio na arqueologia. Eu tenho que pegar a fonte bibliográfica, a saga, não sei o que, fazer essa comparação aqui, ó, com a arqueologia. Tem que estar coerente. Porque senão eu vou estar passando mentiras aqui pra vocês. Tem que ter um saber arqueológico. Tem que ter um conhecimento arqueológico. Por isso que eu gosto de Neil Price. Né? É o arqueólogo mais, assim, da Escandinávia. Né? Então eu gosto muito dos conhecimentos que ele passa pra gente. Gente, vocês gostaram da live? Eu tô com a garganta ardendo. Não vou mentir pra vocês. Mas eu pretendo fazer mais lives. É como eu falei, pra mim não importa quantas pessoas estão na live. Eu quero fazer porque eu me sinto bem fazendo para as pessoas que estão comigo. Eu gosto de conversar sobre esse assunto. E eu pretendo fazer mais sobre outras temáticas, assim, nesse esquema, tá? Michele, que bom, viu? Muito obrigada e eu espero ter auxiliado vocês aí. Gente, essa aqui é morcega, tá? Eu espero ter auxiliado vocês aí com as reflexões de vocês. No livro dele, fala sobre o Ragnarok envolvendo os vulcões, certo? Não lembro. Vulcões? Não lembro desse trecho. Depois você me mostra. Facinho. Aline, amada. Gente, vocês são maravilhosas, tá? Muito obrigada por terem vindo, não terem me deixado sozinha aqui. E terem gostado, né? Que é o mais importante, é terem gostado aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, da nossa live. Eu espero que tenha aí virado chavinhas pra vocês. Porque os gases apagaram o sol. Ah, tá! Tá. Sim. Tem essa questão. Tem um monte de questões nesse sentido. Foi um caos, né, gente? Mas é igual eu agora não sei quem que foi que tava aí na live que falou. Não lembro. A gente tem os nossos Ragnaroks, né? Teve esse. E a gente tem os Ragnaroks. Mas eu tava falando daquele ali. Daquele que é descrito. A gente tem os nossos, né? Pra mim, quando teve a Covid, pra mim foi um Ragnarok. Sim. Entendeu? Um tipo de Ragnarok. Ok? Chegou no final, Thiago Pimentel. Oh, que pena. Já tem mais de 1 hora que eu tô falando, meu amigo. A garganta aqui já tá ardendo. Ardendo. Mas eu vou ver se eu faço pelo menos uma vez por semana uma live com temáticas diferentes. Aí eu monto uma pauta e vou meter na bronca. Tá? Porque vocês viram que eu olhei ali só pra poder ver se eu tinha falado de tudo. Tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo a todos. Né? E vão acompanhando meus conteúdos aí. Tá bom? Ah, Fabi, amor, linda. Andréia, te amo. Um beijo, minhas queridas todas. Silvana, Aline, Andréia, Michele, Tiago, Adriel. Não sei se eu perdi mais nome aí. Mas a todos vocês que estiveram aí comigo, vocês sabem que o tanto que eu gosto de vocês todos. Tá? Que estão comigo já há muito tempo. Ó. Um beijo. Eu também amo vocês todos. Um beijo. Tchauzinho. Obrigada, Michele. Beijo. Tchauzinho.